Eu já tô assistindo Investigação Criminal, né? Que é uma série documental sobre, né, situações que aconteceram realmente aqui no Brasil. E, enfim, eu já tô na 6ª temporada, mas eu queria comentar do primeiro episódio da primeira temporada, que é sobre a Isabela Nardoni, sabe? Porque, assim, quando você vai progredindo nas informações que tem, as coisas vão ficando tão piores, sabe? Tipo, é muito absurdo. E uma coisa, assim, que eu acho muito doida é que eu me lembro, tipo, de quando aconteceu, sabe? Apesar de também ter tido outros momentos, assim, que eu acabei assistindo sobre, lendo, ouvindo sobre, principalmente num sentido mais profissional da situação mesmo, né? Eu me lembro muito bem da época, sabe? Tipo assim, primeiro, eu era uma criança que morava em apartamento. Então, pensando na primeira teoria que se teve da situação, foi uma volta na chave de piorar um medo que eu poderia ter, né? Imagine alguém entra lá no apartamento para subtrair coisas e simplesmente, né, derruba uma criança da janela. Então, isso já foi extremamente assustador. Obviamente que as coisas não ficaram melhores depois que a gente descobre, assim, o que realmente aconteceu. Eu lembro das questões de simulação que tinha nos programas e tudo mais, enfim. Lembro muito bem de tudo isso. Mas, assim, quando eu penso, tipo, a situação em si, né? Que é o impedimento de uma pessoa de respirar. Já é uma coisa horrível. Isso é algo, assim, também que é falado tanto em situações reais como ficção, que essa é uma das formas mais difíceis e mais intensas de desviver alguém, sabe? Enfim, então isso daí, tipo, já é uma coisa horrível. Aí depois disso, houve uma derrubada de uma janela alta, sabe? Também já é horrível. Tudo isso aconteceu depois dela ter se machucado, estar pingando sua cabeça. Mas essa cabeça que estava pingando e a boca foram apertadas durante um período de tempo e durante um espaço, principalmente para a chegada no apartamento. Absurdo, né? E além disso, ela foi colocada no chão de uma forma não delicada, né? Vamos chamar dessa forma para evitar, assim, que realmente ocorra. Enfim, eu quero que esse vídeo se mantenha, né? Aí tudo isso, assim, já é horrível. Aí você pensa que isso foi feito com uma criança de 5 anos. Aí você pensa que isso foi feito pelo pai e pela madrasta dela. Piorou, né? Mais um passo da piora da situação. Aí você pensa que isso tudo foi feito próximo aos irmãos dela, sabe? E não acaba por aí, porque há indícios de que a primeira ligação que houve após essa situação foi pro avô dela. Então, tipo, foram muitas pessoas que parece que concordaram em chegar na situação que chegou com uma criança de 5 anos. E, assim, muito provavelmente por causa da questão de estresse que criança gera. Criança gera estresse, sim, gente, é uma coisa natural. Criança gera estresse. Bichinhos geram estresse. Outras pessoas, qualquer relacionamento gera estresse, sabe? Então, assim, eu acho que é assim, uma das piores coisas, assim, que, tipo, sabe? São muitos pontos, muitas coisas, muitas questões. E eu assisti Tremembé. E daí, assim, tipo, me fez pensar em uma coisa que eu nunca tinha pensado, que era na vida dos dois meninos, né? Filhos do casal, né? E, enfim, e o que, assim, eu penso se eu fosse, tipo, se eu tivesse algum grau de proximidade, e sei lá, tipo, e assim, ter o mínimo de informação sobre eles, sobre a situação deles, me faz questionar muito, mas muito mesmo, tipo, a sociedade como um todo, porque assim, sei lá, pra mim não faz o menor sentido, tipo, não ter tido maiores investigações para entender a participação desse avô, né, na situação como um todo, até porque a Jatobá, em dado momento, na primeira entrevista que ela dá depois de ser indiciada e tudo, pelo que eu entendi, ela fala que quem deu a ideia da janela foi
o pai do Alexandre, sabe? E, enfim. E daí, tipo, os dois meninos moram com esse homem, sabe? E daí, tipo, não sei, eu não. Independente do meu grau familiar ou, tipo, de proximidade física dessas crianças, eu teria me esforçado para evitar que eles ficassem com essas pessoas. E também, tipo, posteriormente a isso, e uma das coisas, assim, que eu acho mais chocantes é eles eram crianças quando aconteceu, eles estavam lá quando aconteceu, e, tipo, apesar de eu ter ido atrás, assim, para entender a situação atual, eu não vi nomes deles, eu não, tipo, fui atrás, porque eles já são adultos, tá? Mas eu não fui atrás, tipo, de saber como eles estão, porque eu acho absurdo, assim, a ideia de ver tudo isso, sabe? Então eu acho, assim, que, tipo, realmente essa situação, tudo relacionado a isso, eu acho, assim, muito bizarro, sabe? Muito estranho, muito errado mesmo, sabe? E, enfim, eu acho, assim, completamente questionável, tipo, gente, sei lá, você levar uma criança para visitar pessoas que desviveram sua irmã, mesmo que essas pessoas sejam seus pais. Eu acho que tem coisas que são sim imperdoáveis na vida e tem coisas que são sim que devem sim, tipo, promover o corte de relações, sabe? E eu acho que essa é uma delas. E, enfim, né, como eu falei, não fui atrás, porque eu acho que invade muito a privacidade dessas crianças, desses meninos quando eles eram crianças. Mas eu espero que eles estejam melhores, tipo, num sentido de encontrar pessoas que façam bem a eles, sabe? E esse bem não é, tipo, apagar tudo ou fingir que nada aconteceu. Muitas vezes não, às vezes é, tipo, realmente cutucar aquilo até parar, sabe? De doer, parar, de incomodar. Obviamente não vai parar de doer, mas para reduzir essa dor, reduzir esse dano, enfim, tudo isso eu acho que eu espero que eles estejam bem, relativamente, pelo menos falando, né?